Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula Fundamentos Psicanalíticos da Escola de Formação do Psicanalista. E hoje iremos iniciar um novo módulo que é Teoria, que está dentro do tripé psicanalítico, teoria, análise, supervisão. Mas, André, o que tem de importante a questão da teoria, da análise, supervisão, tudo a ver? É dentro da teoria que esse analista vai ter uma noção, né, desse, dessa estrutura psíquica do sujeito, onde ele vai fazer um enquadre dentro, ali, após a entrevista. É dentro desse estudo que o sujeito vai saber nomear, através da escuta, o que o seu paciente está ali trazendo. Mas lembrando que essa escuta só tem assim um significado, uma diferença quando esse analista também se escuta, não é? Às vezes falamos, uma escuta diferenciada. Sim, ela se torna diferenciada quando esse analista também escuta suas questões de ordem edipiana, de ordem narcísica, e quando ele aprende, né, a ouvi-las e aí também fazer um investimento, uma aposta nessas suas questões que muitas vezes lhe atravessam, que lhe faz sofrer. Então, também na sua análise pessoal que essas teorias ganham vida, onde ele começa a saber nomear as questões que ele está vivenciando, né? Na sua supervisão, ele vai ali também saber nomear. é, Claro que o seu supervisor não vai ensiná-lo a analisar a prática clínica, não, não é isso. Supervisão não é uma aula, supervisão é uma discussão de uma questão que muitas vezes ele não está conseguindo perceber, mas que seu supervisor vai ali lhe pontuar o que que é isso aqui que você deixou passar, né? Então, essa é a proposta, né? E a importância desse analista ter uma base teórica bem trabalhada, não é? Pode ser em Freud, pode ser nas demais 6 escolas juntos. O importante é que esse analista, no seu percurso analítico, tenha uma base teórica séria, sem mistura. Começou a misturar, tem alguma coisa errada com essa formação. Então, hoje, você que está assistindo essa segunda parte que estamos iniciando, que é sobre teoria, você vai ter uma noção o que que é uma teoria psicanalítica, né? E daí por diante vai poder, né, ter uma escuta mais atenta ao que chega aos seus ouvidos. Então convido você a abrir na página, para quem tem um livro, página 77, onde iremos estudar a estrutura e funcionamento do psiquismo. O simples título deste capítulo dá uma ideia da enorme abrangência conceitual que ele permitiria virtualmente toda a psicanálise, qual caso, caso a pretensão fosse de uma completude, o que praticamente demandaria um livro especial. Destarte o propósito do presente texto é eminentemente de natureza pedagógica, tentando estabelecer uma síntese quase que a moda de um glossário, a fim de situar aquele leitor que ainda não esteja completamente familiarizado com as essências, concepções genético-dinâmicas que fundamentam a metapsicologia teórica, técnica e prática da psicanálise. Por essa razão, a maioria dos conceitos deste capítulo aparece repetida em diversos outros capítulos. Sim, há livros de psicanálise que só vai discutir personalidade psíquica. Tem compêndios de 1.000 páginas, de 600 páginas, que só vai tratar ali de personalidade. Outros livros vão tratar de somente técnica. Outros vão tratar somente de teoria psicanalítica. Outros vão tratar somente de psicopatologia. Mas o David Zimmerman, ele trata nesse livro, né,
que é uma temática abrangente, os fundamentos psicanalíticos, né? Ele trata da teoria, da técnica e da clínica, dando para esse aspirante ou para esse psicanalista em percurso uma noção, né, de um universo, como ele está dizendo aqui, muito abrangente, muito profundo. Então, de cara, esse livro é apenas uma abertura, um convite para um universo muito vasto, muito profundo. Princípios básicos de Freud. O termo princípio é bastante utilizado nas ciências em geral e designa um ponto de partida para a construção de um sistema ideativo cognitivo que mantenha uma certa lógica. Pode-se depreender a existência de vários e distintos princípios que estejam agindo simultaneamente, interagindo entre si, embora cada um deles mantenha uma autonomia conceitual com regras e leis específicas. No campo da psicologia e da psicopatologia, rastreando historicamente as então revolucionárias concepções de Freud, podemos enumerar os seguintes princípios do psiquismo. Então, tanto a psicologia como a psiquiatria vai ter aí, né, um conceito sobre psiquismo. Freud vai agora trazer dentro de uma abordagem mais minuciosa essa questão do psiquismo agora através da metapsicologia, enquanto que a psicologia traz uma questão psicológica somente no campo cognitivo comportamental, Sigmund Freud traz agora uma questão dentro de uma abordagem metapsicológica, ou seja, a partir do inconsciente. A existência das pulsões, a palavra pulsão empregada por Freud com o termo original em alemão Trieb, alude às necessidades biológicas com representações psicológicas que urgem em ser descarregada, sendo que é necessário distingui-lo de um instinto. Tradução do termo stick, que também aparece na obra de Freud, embora ou poucas vezes, o qual designa mais explicitamente fixos padrões hereditários de comportamento animal típicos de cada espécie. Na literatura psicanalítica, eventualmente, a noção de pulsão pode aparecer com a terminologia de impulsos ou impulsos instintivos. Inicialmente, Freud enunciou as pulsões do ego, também, também denominadas como autopreservação, cujo protótipo é o da fome, e as sexuais ou preservação da espécie, sendo que após sucessivas modificações, mais precisamente a partir do clássico trabalho Além do Princípio do Prazer, de 1920, ele estabeleceu de forma definitiva a dualidade de pulsões de vida, ou eros, e pulsões de morte, ou thanatos, em com grau coexistente fundidos entre si. Em segundo Freud, 1915, a pulsão é conceituada como sendo o representante psíquico dos estímulos somáticos. E os seus componentes são os seguintes: fonte, diz respeito ao órgão, parte do corpo ou zonas erógenas onde procede os estímulos. 2. Força refere-se a uma classificação de energia que busca descarga motora, sendo que esse aspecto da pulsão é o que fundamenta o ponto de vista econômico. Finalidade consiste na necessidade de uma satisfação imediata, a qual originalmente só pode ser obtida por meio de uma descarga motora ou pela eliminação do estímulo procedente de alguma fonte. Quarto, objeto é, constitui-se para Freud naquilo em relação a qual ou pelo qual a pulsão é capaz de atingir a sua finalidade. Como derivado direto desses quatro componentes essenciais da pulsão, deve ser
Acrescentada uma quinta característica de um investimento pulsional, que foi traduzida para o inglês como catex, para o português é catexi catexia. O significado original da palavra é ocupação e como tal é entendido pelos autores da atualidade. Embora pela sua especial importância o tema pulsões con constitua um capítulo específico, o número 9, é útil acrescentar neste resumo mais 2 aspectos. É o do mesmo objeto, parcial ou total, pode servir ao mesmo tempo de várias funções, como podemos depender do uso da boca, que pode servir como satisfação das necessidades alimentares, como também aquelas eróticas ou agressivas, e assim por diante. O segundo aspecto é que a noção de objeto não deve ficar restrita à presença de algo ou alguém que está alheio ao indivíduo, assim, o próprio corpo. Pode servir ao mesmo tempo como fonte, como objeto de finalidade pulsional, tal como Freud genialmente concebeu em seus estudos sobre o narcisismo. Então, o que te faz levantar da cama é a pulsão, pulsão de vida. O que faz você comer tem uma questão biológica, mas tem uma força pulsional que é sexual. Mas André, como assim? A fase oral, anal, fálica, é erótica? Sim, tem uma questão ali pulsional. E que, se colocar um pouco de pesquisa e dedicação, irá haver muita riqueza nessas fases. É importante o analista voltar sempre nesses pontos e ver a riqueza do que isso traz. Lacan vai trazer um acréscimo, né? Pulsão Scorpion, ver essa pulsão que captura o outro pelo olhar, ou que esse outro fica paralisado com o olhar. A pulsão invocante, essa fala que norteia, que paralisa um ou muitos. Hitler, poderíamos dizer que tinha uma pulsão invocante, sim. E a pulsão invocante ela é importante porque ela nomeia um lugar e uma pessoa, e dá um status a um lugar e uma pessoa. A questão é que a pulsão, ela se divide entre pulsão de vida e pulsão de morte. Muitos dos excessos pode estar denunciando uma pulsão de morte. Uma pessoa que come em excesso pode estar denunciando ali uma pulsão de morte. Um lugar que sofreu abandono, que sofreu a falta do afeto. Aonde não entrou afeto, vai entrar a falta. E que pode ter aí várias anúncias, positivas ou negativas. Nem sempre, às vezes, uma falta vai corresponder a algo tão negativo assim. Muitas vezes, esse sujeito vai se sobressair de uma maneira muito positiva, mas aquela falta, como sendo falta, né, traz ali um certo prejuízo, uma certa dor. Aonde o afeto não entra, entra não só a falta, entra a dor, entra a carência, entra a ausência, entra o abandono. Então, esse primeiro ponto que eu estou trazendo para vocês é importantíssimo voltar nesse ponto das pulsões, revê-las, né? Você está assistindo essa videoaula, tem uma questão pulsional aqui. Há uma questão pulsional para você estar assistindo essa videoaula. Então, estar aqui atento. Ah, eu estou aqui porque eu estou apostando e acreditando na minha formação. Tem mais coisas aqui. Se botar um pouco mais de ótica psicanalítica, irá descobrir mais coisas.
E quando se trata de pulsão, e que ela abrange as fases de desenvolvimento, né, a guerra é uma pulsão de morte? Sim, também sexual. Por que sexual? Há um prazer, e tudo que cai no prazer cai no id, e vai também denunciar, né, um certo grau de libido. Então, falar de pulsão de morte ou de vida em psicanálise, lembrando que a pulsão de morte está a serviço da pulsão de vida. Ambas caminham juntas, e uma está a serviço da outra. Agora iremos falar um pouco do princípio do prazer e da realidade. Originalmente, o princípio do prazer era denominado por Freud princípio do prazer e desprazer, pelo fato de que significava que o incipiente aparelho psíquico tendia a livrar-se, descarregando todo e qualquer estímulo que provocasse desprazer, visando reduzir ao mínimo a tensão energética. Este último aspecto alude ao princípio da constância, descrito mais adiante. Posteriormente, Freud descreveu que os aumentos da tensão psíquica poderiam ser prazerosos, como seria o caso de um acúmulo e de uma retenção temporária da excitação sexual. O princípio do prazer alude essencialmente ao significado de que catexe pulsional demanda uma gratificação imediata, sem minimamente levar em conta a realidade exterior. O melhor exemplo disso é a formulação de Freud sobre a satisfação alucinatória dos desejos, pela qual o bebê substitui o seio faltante pela sucção do seu próprio polegar. Outros exemplos equivalentes nos estados adultos podem ser como os que constituem os devaneios, fantasias inconscientes, crenças ilusórias, produções delirantes, impulsividade. No entanto, essa satisfação mágica e ilusória sempre acabará sendo frustrante e decepcionante, porque ela não suporta as exigências e necessidades da realidade, como é, por exemplo, o caso de uma fome real que fatalmente não satisfará e substitua a sucção do polegar, o que vem a denominar a instauração do princípio da realidade. Freud descreveu o surgimento de ambos os princípios de uma forma sucessiva e sequencial, porém, na atualidade, principalmente a partir de Bill, considera-se que, em alguma forma, o princípio do prazer ou de realidade estão sempre presentes de uma forma simultânea, interagem ao longo da vida, mesmo que no adulto as demandas imediatas e mágicas do princípio do prazer possam ser ocultas. Então, Freud dá um exemplo do princípio do prazer, né? Uma forma alucinatória, o bebê não suporta ficar longe desse seio da mãe, né? Então ele vai fazer um movimento de sucção com o seu dedo polegar. Aquilo demarca esse inconsciente, né? São as ilusões e as fantasias desse adulto, né? Que, não suportando a realidade, vai buscar meios para viver uma fantasia, uma ilusão temporária, temporária, porque o seu ego não suporta a realidade. Nós vamos ver essa fala lá quando Freud diz no mal-estar da civilização, as massas não quer a sabedoria e a verdade, não quer. Então inventa o seu pão, o seu carnaval, mas ele diz que no final há uma frustração, que é um gozo vazio, que Lacan vai denominar, um gozo vazio.
A realidade ou real colocado pelo Lacan realmente é angustiante, é castrador, mas traz uma certa força para esse ego. Hoje não o humano de hoje não quer mais o princípio do prazer, quer além do princípio do prazer, que é muito perigoso, que é entrar nessa pulsão de morte. O que tem depois da curva? Mais um gole. Mais uma droga, se colocando em perigo. Não basta mais hoje o princípio do prazer. Tem que ir além do princípio do prazer. E aí começa eh, entrar nessa questão da pulsão de morte. A questão é que esse sugar o dedo polegar cria uma marca nesse inconsciente, claro que cria, de fantasia, de ilusão, de satisfação temporária e rápida. A questão dessa marca é que na vida adulta ele vai buscar satisfações temporárias e rápidas para poder viver, entre aspas, mas não está vivendo. Não. É para lidar com as suas angústias temporárias, ou seja, suas alucinações daquilo que ele não está dando conta inconscientemente. Então daí entra-se nessa questão de uma fantasia, de um prazer, de um gozo vazio, que é extremamente perigoso e é algo ruim para esse ego. No princípio, parece tudo muito satisfatório, muito legal, mas há uma frustração no final, há um vazio. Isso é bastante perigoso. Ainda na página 78, entramos no princípio da constância. Além da decorrência direta da necessidade de livrar-se dos estímulos desprazerosos, quando está dominado pelo princípio do prazer, o psiquismo tende a reproduzir o mesmo recurso que a medicina estuda sob o nome do princípio da homeostase biológica, isto é, existe necessidade de busca pelo perfeito equilíbrio das tensões orgânicas provenientes de distintas partes do próprio organismo humano. Da mesma maneira, o princípio da constância visa a obtenção da menor tensão psíquica possível, tanto por intermédio do recurso da evitação e afastamento da fonte de estímulos desprazerosos, como também pela via de uma descarga que possibilite uma nivelação equilibradora. O princípio da constância também é conhecido como princípio de Nirvana. No entanto, cabe apontar uma pequena diferença entre o que ambos designam. Assim, enquanto o princípio deles faz referência a uma simples diminuição de tensão psíquica, o princípio de Nirvana alude a uma diminuição total da excitação ao zero absoluto, ao que, de fato, vem configurar uma pulsão de morte. Segundo a concepção original de Freud, o que mais precisamente refere-se à volta à célula viva, ao anterior estado inorgânico, portanto, é um estado de morte. Então, tudo isso são movimentos, né, psíquicos, né, em que cabe esse analista, por isso que é importante entender esse ponto aqui, como funciona
o funcionamento dessa estrutura psíquica, e eu convido a você, meu caro aluno que está assistindo essa aula, voltar mais vezes nesse capítulo, ou até nessa videoaula, ter uma noção da importância como funciona o psiquismo do humano. E quando ele entra no estado de nirvana, pode ser muitas vezes, pode ser e é muitas vezes, alguma coisa que esse ego não suportou. Por exemplo, é, o- há uma diferença entre o luto e o estado de melancólico, em que a pessoa ela fica estagnada naquela dor. O investimento libidinal foi tão grande em algo que a perda desse algo é tão insuportável para esse ego, é tão insuportável que não aceita estar nada naquele lugar, não aceita. Então ele fica no estado mórbido, vivo, e a vida para essa pessoa perde o colorido. Na pulsão de vida, o sujeito ele tem essa questão de produzir, de criar, de gerar, de inventar. Na pulsão de morte, ele fica estagnado, bem estagnado, aonde as coisas para ele não tem mais um colorido, não tem mais uma alegria. Então, é importantíssimo, lembrando que isso são movimentos psíquicos, a pessoa em si, ela não está percebendo o que está acontecendo. O estado de luta, a pessoa se fecha para a vida por alguns momentos, alguns meses, mas no estado melancólico, não. É o ego completamente que fica ali danificado. A perda desse objeto, né, que teve ali uma grande aposta narcísica, edipiana, um grande investimento libidinal, é insuportável lidar com essa perda. A dor é tão insuportável que a pessoa muitas vezes até deixa de chorar, deixa de rir, deixa de se alegrar. Ela pode até continuar vivendo, trabalhando, mas não terá mais aquela pegada da vida. Ela fica no estado mecânico da vida dela. As coisas que ela faz se tornam mecânicas. Não há ali mais uma pegada de vida, não há mais ali uma pegada de uma alegria, uma esperança, uma fé. Ela está em estado mórbido, mas ela está vivendo do jeito dela. Há outros componentes psíquicos ali ainda em funcionamento. Por isso que é importante você que está começando, né, a sua formação, voltar nesse capítulo mais vezes. Você que já está em percurso, ou que talvez na sua formação não teve um estudo de base sobre isso, volte aqui nesse capítulo, né? Se for o caso, peça no grupo. Há outras bibliografias que falam essa questão do psiquismo, né? Da questão da primeira tópica, né? Do consciente, pré-consciente, inconsciente, da segunda tópica, id, ego, superego. Não custa nada perguntar, porque isso dará a você, quando for entrevistar seu futuro paciente, né? Claro que na entrevista você não estará ali analisando, mas estará tendo uma escuta analítica, uma noção do que está acontecendo no psiquismo desse seu paciente. Dará a você uma direção de tratamento, aonde enquadrar, o que abordar e qual a aplicabilidade de uma técnica nesse sujeito que traz consigo um sofrimento psíquico. Princípio da compulsão à repetição. O próprio Freud não se sentia à vontade com a sua original postulação do princípio do prazer, porquanto mesmo não conseguia explicar-lhe
satisfatoriamente os fenômenos psíquicos repetitivos de natureza não prazerosa, que ele observava com grande frequência nos casos dos sonhos angustiosos, nos atos sintomas masoquistas, na neuroses traumáticas, principalmente nesses últimos, com o volumoso surgimento das neuroses de guerra, advindas desculpa, gente, do curso da Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. De forma análoga, ele também percebia que as crianças repetem jogos de brincadeiras e relatos de histórias como uma tentativa de elaborar ativamente aquilo que elas sofrem passivamente. Como pode ser algum forte susto traumático e perda de alguma pessoa importante, etc. Assim, Freud constatou que essa compulsão repetitiva procedia de uma intensa força provinda do interior do indivíduo, que estava situado no princípio do prazer, sendo que o amadurecimento dessa ideia culminou em 1920, em cujo trabalho ele postulou a existência de uma pulsão de morte, como já foi referido. Com essa concepção metapsicológica, Freud conjecturou que a pulsão de morte repete-se de forma compulsória, como a forma pri- primacial de fazer o organismo vivo voltar ao estado inorgânico anterior, tal como está contido na sentença bíblica de que vês do pó e ao pó voltarás. Conquanto Freud tivesse procurado fundamentar com essa concepção da pulsão de morte, por meio de especulações relativas e desenvolvimentos de ordem biológica. O certo é que, desde então até os dias atuais, os analistas dividem-se entre os que aceitam e consideram essa postulação como importante, inclusive para a prática analítica, entendimento do masoquismo primário, por exemplo, enquanto outros refutam totalmente. Bom, esse estudo da compulsão à repetição, né, ela é importantíssimo, né, essa história que se repete, essa fala que se repete, esse sonho que se repete, essa dor que se repete, esse sofrimento que se repete, essa humilhação que se repete, né? O Lacan, na obra dele, vai falar de captura narcísica. Por que narcísico, né? Vamos voltar no mito narcísico. É importante explorar os mitos dentro do estudo da psicanálise, porque o que faz o narciso morrer, que ninguém fala essa parte, é que ao contemplar sua face, seu reflexo na água, ele se apaixona por si só, ou seja, uma imagem familiar. A questão é que ele cai dentro desse rio e morre. A questão da captura narcísica ou a compulsão à repetição tem uma questão ali familiar, algo de origem familiar, ou seja, associado, ligado à figura dos pais, ou da família num todo, do avô, do tio, da tia, do primo. Mas tem uma outra questão que também está aqui em jogo, né? Embora seja um sofrimento, né? O próprio Sigmund Freud fala que esse desprazer, há um prazer ali inserido que é uma libido. Há uma libido ali. Essa história que se repete é uma marca invocante que está demarcada, marcada nesse inconsciente do sujeito, mas há também ali, né, uma questão invocante, há também ali um investimento libidinal, um prazer nesse desprazer, nesse sofrimento, nessa humilhação, né? Por exemplo, uma mãe que diz que essa filha nunca será bem-sucedida na vida amorosa, que isso demarcou a vida dela,
e que Freud vai falar lá no final do primeiro capítulo do volume 2 sobre os seus estudos, sobre histeria, que o humano sofre por afeto, há uma questão de afeto ali em cima daquela palavra. Então, essa história que se repete tem uma questão afetiva de fundo, tem uma questão afetiva, tem uma questão narcísica e tem uma questão aí de libido investida em cima dessa dor. Então, não existe isso, eu tenho o dedo podre, eu sou um azarado. Não. Há uma questão aí em que o sujeito se acorrentou, ele próprio se acorrentou nesse lugar. Ele próprio se acorrentou. E agora ele vai trazer essa história para análise. Essa história que se repete, essa dor, essa humilhação, esse descaso. Ele vai trazer. Isso se repete, esse sonho constantemente. Esse quadro de humilhação se repete. Tem uma marca ali nesse inconsciente, que essa marca acaba se tornando invocante, porque há muito investimento libidinal e de afeto em cima disso, nem sempre, os afetos nunca são em algo estranho, sempre algo familiar. É sempre em cima de algo familiar. Essa história que se repete, esse sonho que se repete, essa fala que se repete, é, essas histórias de finais tristes que se repete, tem uma questão ali familiar. Não é à toa. O legal da psicanálise é que ela nos convida para uma realidade além do que está visível, para uma realidade psíquica. E é nessa realidade psíquica que há ali um saber, uma verdade do sujeito. Por isso é importante, eu volto a dizer para você que está assistindo essa videoaula, se puder adquirir esse livro em mãos, esse aqui, volte nesse capítulo, você terá uma outra noção daquele que chega perto de você, ou daquele que te procura no seu set analítico. Você vai ter uma outra percepção dessa psique humana. Mas lembrando, para que a sua escuta analítica seja o diferencial, é preciso também se escutar suas questões de ordem edipiana e narcísica. Ao nos ouvirmos, há uma grande revolução. Há uma grande revolução para a vida. E é nessa pulsão de vida que começamos a criar, a gerar. Isso é liberdade. Liberdade não é aquilo que me coloca de fora para dentro, mas é aquilo que eu coloco de dentro para fora, como vida, como gerar, produzir, criar, promover. Isso é liberdade. Liberdade não é o que está na Constituição da nossa República, o direito de ir e vir. Não, está para além disso. Liberdade é o que eu posso produzir a partir do meu interior, desde uma porção de vida para fora. Ninguém consegue impedir isso. E é nesse trabalho analítico, e aí entra a importância desse analista estar bem atravessado com a clínica, com a teoria, com a sua análise pessoal, com a sua supervisão, dele ouvir essa história que se repete de dor, de humilhação, de tristeza, de finais infelizes repetindo, de fazer um contorno, de fazer uma pontuação assertiva, aonde esse sujeito agora vai se convidar para viver. Ele próprio vai se convidar para viver.
Isso é liberdade. Isso é liberdade em psicanálise. Quando você produz de dentro para fora, isso é revolucionário. Ninguém, nada te impedirá de produzir vida, arte, de produzir possibilidades a partir de você para o outro. Isso não tem preço. Isso é profundo. É essa liberdade que nós, analistas, acreditamos. Está muito além de ir e vir. Está muito além de falar o que pensa. Não. É criar, é produzir, é gerar a partir de si. Isso não tem preço. Não tem. Ainda na página 79, vamos entrar na questão do narciso primário e secundário. Embora Freud viesse lançando algumas ideias daquilo que ele viria a conceituar como o narcisismo, tal como aparece em Leonardo, em 1910, foi o seu importantíssimo trabalho sobre o narcisismo, em 1914, que ele estabeleceu de forma consistente a categoria, os fundamentos metapsicológicos dessa então revolucionária concepção de narcisismo. O interessante disso, vale lembrar, é que esse clássico trabalho foi elaborado por Freud como uma réplica a Jung, que acabara de assumir uma total dissidência do ciclo freudiano e que contestava a teoria da sexualidade com o argumento de que essa teoria de Freud não poderia explicar as psicoses, tendo em vista que tais pacientes não demonstravam interagir libidinalmente. Para contestar esse desafio e no desafeto Jung, Freud teve a genial centelha de conceber que o sujeito tomava o seu próprio corpo como sendo ao mesmo tempo uma fonte de objeto da libido sexual. Essa última concepção caracteriza o que Freud veio a conceitar de narcisismo primário, que inicialmente ele postulou como sendo uma etapa evolutiva sucedendo uma anterior que ele denominava como autoerotismo. Posteriormente, no entanto, ambas as denominações conceitualizações ficaram superpostas e igualadas entre si. A maioria dos autores considera que o protótipo mais fiel é o narcisismo primário, é o da vida intrauterina. Assim, Freud concebia esse tipo de narcisismo, haveria uma total indiferenciação entre o ego, submetido e confundido com o id, como a realidade exterior. A primeira estranheza que essa postulação sempre provoca nos estudiosos, recém ao fato óbvio de que o bebê não poderia ignorar a mãe, porquanto ele depende vitalmente da relação real com ela. Freud, antecipando-se a essa questão, formulou uma famosa metáfora de que o corpo humano seria como uma ameba que se liga aos objetos de seus pseudo dopos. Dessa maneira, do ponto de vista de observação é, objetivo, o bebê está em interação com a mãe, enquanto que do ponto de vista esse bebê, a mãe não é mais do que um prolongamento dele, e basta emitir um pseudo pondo mental de que ele conseguirá fagocitar tudo que necessita, porque nessas condições tudo é uma posse exclusiva dele mesmo. O narcisismo secundário, por sua vez, como o seu nome indica, alude a uma espécie de refluxo de energia pulsional, ao qual, depois de ter um investimento e ocupado os objetos externos, sofre um desinvestimento libidinal, quase sempre devido a fortes decepções com objetos externos provedores e retornam ao seu lugar original do próprio ego.
A maioria dos autores posteriores a Freud não encontra vantagem alguma em manter-se a divisão entre narcisismo primário e secundário, pois na prática analítica ambos são indissociáveis e confundem-se entre si. Aquilo que pode ter sido absoluta convicção que o narcisismo ocupa um espaço crescente, importante na psicanálise, abrindo novos vertices de compreensão. Notadamente em dois aspectos. Um é que ele deve ser compreendido como contexto de eixo evolutivo entre os estados psíquicos pré-edípicos com os edípicos, com respectivas características e específicas de cada um, que delimitações em interações entre narcisismo e sexualidade típica. O segundo aspecto ressalta é que o cada vez maior entendimento do narcisismo alargou as portas para a análise de pacientes intensamente fixados ou regredidos às primitivas etapas do narcisismo original, pela importância de que esse tema representa para a prática e terapia psicanalítica, ele será melhor estudado no capítulo 13 desse livro, que versa sobre a posição narcisista. Bom, o narcisismo primário já fala aí dessa questão do útero, né? É esse alto investimento que os pais fazem nesse bebê desde o útero, esse cuidado com o corpo, com o alimento, essa fala de que quem será esse sujeito no futuro. São investimentos narcísicos dos pais. São investimentos narcísicos. E é importante o analista ter uma noção do que é o narcisismo primário, porque isso dá um valor ao sujeito. Ele tem um lugar de valor desde o útero. E ele sabe a importância das coisas que lhe pertencem. Há um cuidado, porque ele foi cuidado com o agasalho, com o alimento, com as notas escolares. Isso tudo foi investimento narcísico dos pais sobre essa criança, mas também tem uma questão ali libidinal e de afeto. O olhar, o falar. Lembrando, se não tem afeto, não tem olhar, não tem a palavra. A palavra e o olhar andam junto com o afeto. Se não tem afeto, não terá a palavra junto. Essa palavra não vai aparecer. Oi, bom dia. Tudo bem? Tomou café? Dormiu bem? É a palavra junto com o olhar. E a escuta também está ali. Porque a escuta, ela está ligada, anda junto com o olhar. Mas sem afeto, não haverá palavra, não haverá olhar e não haverá escuta. E aí entra o abandono. Aonde esse sujeito não teve um investimento nesse narcisismo primário desde o útero, se não tem o olhar, ele não tem uma noção de si. Se não tem a palavra, ele não sabe, não tem um norte, porque a palavra te dá um norte. Não tem noção de poder, porque a palavra é poder. E se não tem escuta, ele não se reconhece. E por mais que ele conquiste as coisas na vida, ele não consegue se ver ali, porque ele não tem essas marcas de investimentos e de apostas libidinais e narcísicas desde criança. Ele não consegue conceber ou ver a importância das coisas que ele constrói, o que ele faz. Ele não consegue ver mérito naquilo ali, porque faltou afeto.
Sim, voltamos de novo a essa tecla, né? A a esse tema, o afeto. Sim, é o afeto. O afeto é que dá ali esse sujeito uma existência, mas ela se torna concreta quando ela vem com a palavra, com o olhar e com a escuta. Por isso a importância, quando Freud fala da prática analítica através do amor. Não é esse amor, é, esse amor do cuidar, do acolher pela escuta, mas com uma escuta, um olhar atento, e uma palavra, uma pontuação assertiva sobre esse sujeito. É importantíssimo isso que eu estou narrando aqui. E a questão dos seus investimentos externos, que entra aí a questão do secundário, né? De valorizar aquilo que ele está investindo. Lembrando que aonde há investimento externo, entra a questão narcísica, as questões libidinais, e é óbvio, se ele tem um narcisismo primário, trabalhado, cuidado, ele vai valorizar suas conquistas externas, ele vai valorizar seus relacionamentos, ele vai brigar pelos seus territórios. Se esse narcisismo primário sofreu muito abandono, muito descaso, ele pode até chegar perto das suas conquistas, mas vai abrir mão fácil, porque ele não conhece o investimento autoerótico sobre o seu corpo. Ele não conhece uma palavra que cobriu esse corpo com afeto, com libido, com olhar, com escuta. Ele não conhece. Ele pode até chegar a conquistar, mas ele vai desenvolver uma falsa humildade e uma falsa abstinência material, onde ele vai abrir mão de pessoas, de objetos, com muita facilidade. E vai criar conceitos de inverdade em cima de abrir mão dessas questões. Por isso a importância, é importante quando essa criança é amada desde o útero. Como isso é importante. Como ela se vê inserida nessa invocação dos pais, chamando o seu nome, proferindo o seu lugar na família, projetando o seu futuro nesse mundo. Essa pessoa terá uma noção tão poderosa no futuro de conquista, porque ela já foi conquistada pelo amor desses pais. Esse corpo foi cuidado. Terá uma noção de conquista muito grande. Saberá brigar pelos seus espaços. Quando esse narcisismo primário é cuidado, é amado, tem uma posse, tem muito investimento libidinal, é óbvio que esse sujeito no futuro irá saber brigar, irá saber se posicionar no mundo. Agora, uma vez que ele sofre abandonos, uma vez que ele sofre descaso, ele pode desenvolver fixações de ordem muito primitivas ao ponto de ter comportamentos infantis, completamente infantil, porque está fixado em uma área primitiva da sua vida. E nesse momento, a importância desse analista que tem aí uma escuta bem diferenciada, saber que esse narcisismo primário precisa ser trabalhado de novo, precisa ser revisitado nesse paciente. Vocês percebam que nada do que estamos falando aqui é algo da ordem comportamental, é sim do campo da estrutura psíquica, ou seja, está além de uma meta psicologia comportamental, está no campo realmente além do cognitivo. Estamos falando aqui de questões psíquicas puramente que reside nesse inconsciente. E como é importante esse analista entender esse primeiro ponto aqui.
ter uma noção desse sujeito que chega. Se ele foi cuidado, se ele foi amado, se esse narcisismo primário foi aí, teve um bom investimento, é óbvio que na vida futura saberá se colocar no mundo, saberá conquistar, saberá tomar posse, saberá brigar pelo que tem, saberá valorizar as suas conquistas no campo do amor, do afeto, também é, dos seus bens. Ele tem ali um caminho já definido dentro de si. Algo dentro dele já foi tão investido que ele tem agora uma noção clara das suas conquistas e o que ele quer da vida. O que ele quer da vida. Agora, uma vez que esse narcisismo primário sofreu muitos abandonos, principalmente afeto, se não tem afeto, tem abandono. Pode desenvolver, sim, fixações de ordem muito primitiva, ao ponto de ter esse cognitivo sofrer danos como a falta de maturidade em um campo da vida dela, ter, muitas vezes, eh, a falta de compreensão das coisas, de certas coisas. Ah, mas, André, eu conheço pessoas que têm pós-doutorado e têm comportamentos estranhos. Você pode estar lidando com alguém que tem aí, né, eh, uma fixação de ordem muito primitiva. E aí nós vamos voltar de novo lá naquele ponto da captura narcísica do texto anterior que eu falei com vocês, né? De um ponto de desprazer que ele vive e que ele está preso ali. E que Freud chama de compulsão-repetição e que Lacan vai chamar de captura narcísica, né? E que vamos aí se deparar aí com uma compulsão de morte. Nossa, a pessoa tem pós-doutorado e não compreende isso. Agora você está entendendo por que ele não compreende esse ponto, talvez da vida, somente com de respeito à vida. O Winnicott tem uma palavra muito interessante, né? Quando essa criança não é alfabetizada, não é compreendida na linguagem dos afetos, ela se torna um adulto analfabeto dos sentimentos, das emoções. Se torna um adulto analfabeto dos sentimentos, das emoções. Pode ocorrer o extremo, né, da pessoa valorizar demais os sentimentos, as emoções, ou pode acontecer uma questão aí de uma grande regressão, né, por ela numa fase, uma etapa do seu narcisismo primário que deveria ter tido ali mais investimentos de afeto, de libido, né? De palavra, de olhar, de escuta, e dela se tornar inteiramente insensível na vida adulta, infantil, e dessa falta desencadear muitas vezes uma compulsão por uma busca de coisas que ela não consegue nomear o que é, não consegue nomear que tanto ela está buscando, que tanto ela está querendo, que tanto ela está querendo se firmar, pode estar aí falando desse lugar, né? Desse narcisismo primário, desde a vida uterina e pós-uterina. Também pode também desencadear, né? Doenças psicossomáticas direcionadas à morte, né? Como um câncer, como uma depressão. Fala desse narcisismo primário abandonado. Então, estou dando aqui para vocês algumas opções de compreensão na prática clínica que as doenças psicossomáticas, né, ou então essa pessoa que está em desvantagem no seu status quo social, fala desse abandono, dessa pessoa que não liga se ela tem um status quo social, não compreende por que da sua enfermidade, se ela é algo
de um recalque, de uma cripta, não é? Está falando desse narcisismo primário. Percebe como é importância a vida uterina, né? Eu recomendo para vocês que puder ler as obras do Winnicott e Sandor Ferenczi, adquira as obras desses teóricos que vai trabalhar com a questão da vida uterina. O Sandor Ferenczi vai trabalhar mais ainda com essa pulsão de morte vida uterina. O Winnicott vai falar mais ainda dessa questão da vida uterina, vai falar da importância desse afeto, vida dos pais, né? Principalmente da mãe, como essa mãe tem um significado grande na vida dessa criança. Então, quem puder adquirir, né? Ou, se quiser, no grupo, me solicitar alguma bibliografia desses autores, eu posso colocar lá no grupo para vocês ler. Nossa, a pessoa é inteligente, por que que ela não se sobressai na sociedade? A pessoa tem uma habilidade, por que que ela não consegue transformar isso em, em recursos para ela? Está falando desse narcisismo primário, está falando dessa falta de alfabetização emocional e de sentimentos. Então, esse narcisismo primário é importantíssimo entendermos esse ponto aqui, que vai mostrar lá na frente, né, como é seus investimentos e como ele lida com seus investimentos. Se ele briga, se ele abre mão fácil, se ele é, não valoriza as suas habilidades como inteligência. São, tem pessoas que têm uma inteligência formidável, né? Mas não conseguem ver a riqueza do que ela tem na mão. Por quê? Fala desse ponto aqui da psique dele, desde a vida uterina ou pós-uterina, que sofreu muito desafeto. E daí, por que que a pessoa está se entregando à morte? Como muitas vezes uma pulsão de morte, como o excesso de álcool, de droga, ou uma doença psicossomática, como uma depressão, como um câncer, ou um problema. Por que que ela está se entregando tanto? Por que que ela não está brigando pela vida? Mas como vai brigar pela vida se ela não tem as marcas da vida, desde o útero e pós-útero? Como ela vai ter, ela não tem essas marcas. Ela não tem essa escrita do afeto. Ela não tem essa palavra, esse olhar, essa escuta que lhe deu um lugar através do afeto. Porque nós ganhamos o lugar através do outro pelo afeto. Ah, eu te dei o lugar do